Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Carta aos Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia, na carta aos Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 10. Bendito seja o nome do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Veja se você consegue. Ah, maravilha, filha. Graças a Deus. Nessa versão mesmo que eu estava querendo. Capítulo 10, versículo 19. Isso. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Estaremos lendo em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Vamos ler novamente? Volta para mim o versículo 19, por favor. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Graças a Deus. Coloque a sua Bíblia na sua cadeira. Eu peço que você ore comigo nesse momento e peço para que Deus fale no teu coração. Toda barreira que possa impedir você de ouvir a revelação da palavra seja quebrada em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nesse momento nós clamamos ao teu nome que é sobre todo nome. Clamamos ao Deus querido para que o Senhor venha falar com o teu povo, com a tua igreja, pelo poder da tua preciosa palavra, meu Pai. Meu Deus, concede à tua igreja o entendimento, a revelação, o discernimento, a sabedoria, os milagres, a bênção, a provisão, tudo que o Senhor tem para liberar, para realizar, por meio dessa palavra. Começa, meu Deus, a fazer. Assim nós clamamos, meu Pai, em nome de Jesus. Aqui está o teu povo com o coração aberto, disponíveis para receber as orientações do Senhor, as direções do Senhor. Meu Deus, me usa como um instrumento, como um canal de bênção nas tuas mãos. Que o teu povo ouça nessa noite a voz do teu Espírito Santo, para a glória e o louvor do teu nome. Amém e amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Pode me ajudar aqui, filha? Nete, por favor. Aleluia. Calor, né, irmãos? Calor demais esses dias. Queridos, eu ministrei essa palavra hoje de manhã e foi gratificante, foi muito especial. E você vai entender que no meio da mensagem parece mais uma aula, um ensinamento profético. E Deus tem liberado coisas especiais para nós, nos dado a revelação, o entendimento. Ontem particularmente o pastor pregava aqui para que fosse aberta a nossa visão. Eu anotei isso, para que o Senhor abra a nossa visão. Escuta. Esse texto que acabamos de ler, a carta aos Hebreus, muitos dizem que foi escrita por Paulo, ou não há na verdade uma definição concreta, mas
Eu particularmente acredito que possa ter sido Paulo, o escritor da carta aos Hebreus. Deus abençoe, querida. E essa carta, ela traz revelações profundas a respeito de Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, ela traz um ensinamento em especial aos judeus, para que eles compreendam que Jesus é maior do que Moisés, para que eles compreendam que Jesus é maior do que Abraão, para que eles compreendam que Jesus é maior do que Melquisedeque, o sumo sacerdote que Abraão se encontrou certa vez. E o povo judeu ele tem um entendimento a respeito das coisas espirituais muito profundo. E essa carta é uma carta de uma revelação muito especial, liberada em especial a eles, para que eles compreendessem o ministério de Cristo. Queridos, em Israel, no Antigo Testamento, funcionava assim. Uma vez por ano, um sumo sacerdote, preste bem atenção, uma vez por ano o sumo sacerdote pegava um animal, um cordeiro, ele ia até um certo lugar, chamado tabernáculo, ele entrava no lugar santíssimo daquele tabernáculo, preste bem atenção, e ali ele oferecia o animal em sacrifício, ele derramava o sangue do animal, matava o animal, e o pecado do povo era como se viesse naquele animal, e aquele animal morria em favor do povo, aquele animal morria para que o povo não morresse. Quem está entendendo, diga amém. Aquele animal morria para que o povo tivesse vida, aquele animal morria para que o povo fosse perdoado dos pecados. O sangue era derramado, o animal era oferecido em sacrifício, e Deus recebia aquele animal como sacrifício. A orientação para oferecer um animal, o cordeiro, por exemplo, toda oferta, todo animal não podia ser cego, manco, aleijado, surdo, com problemas. Não podia ser um animal com problemas, tinha que ser um animal perfeito. O animal tinha que ser macho. Um animal não podia ser um animal que já tivesse tido cria ou gerado cria, por exemplo. Tinha que ser um animal puro, sem defeito algum. Deus jamais aceitou uma oferta que não serve para você querer ofertar para Ele. É como se aquele animal que você não presta, para você não dá nem para vender, não tem muito valor, aí você vai querer matar para oferecer para Deus. Deus não aceitava. Tinha que ser perfeito. Preste bem atenção. E o sumo sacerdote, ele ficava um tempo em consagração, em oração, buscando a Deus, se santificando. Ele oferecia o animal em sacrifício por si mesmo e também pelo povo. Quando Deus aceitava o sacrifício, Deus estava liberando a bênção para o povo, por causa do sacrifício oferecido. A Bíblia mostra que Jesus, na carta aos Hebreus, explica de maneira detalhada isso. Jesus foi o sumo sacerdote. Jesus foi aquele que pegou o cordeiro e levou até o tabernáculo. O tabernáculo havia uma separação, havia um véu chamado também de cortina, que separava entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Só entrava no lugar santíssimo o sumo sacerdote. O povo não podia entrar, ninguém tinha acesso a entrar naquele lugar. Naquele lugar estava a arca da aliança, dentro dela estava o maná, estava também a vara de Arão que tinha florescido, as tábuas da aliança. Lá estava a arca que representava a presença de Deus. Ninguém podia entrar naquele lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar ali. E não é entrar de qualquer jeito, era entrar com propósito. Não se entrava para fazer, vou dar uma volta, vou passear, ver como que está a arca. Não, só entrava para oferecer sacrifício e saía. Só entrava com propósito. O povo não tinha acesso, o povo não tinha liberdade para entrar. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Isso, escuta. A Bíblia diz que Jesus, ele se tornou o sumo sacerdote, aquele que leva o sacrifício dentro do lugar santíssimo. Mas o detalhe especial é que Jesus não foi só o sumo sacerdote, Jesus foi também o próprio cordeiro.
Ele levou a si mesmo no lugar santíssimo para ser oferecido em sacrifício a Deus. Ouça, o detalhe interessante era que quando o sumo sacerdote atravessava aquelas cortinas, que embora fosse um tabernáculo espiritual, mas estava sobre a terra, Jesus, ele entrou no lugar santíssimo, mas não terreno, não era um tabernáculo. Jesus entrou no céu dos céus. Jesus levou a si mesmo, ele foi o próprio Cordeiro, ele foi o próprio sumo sacerdote, que entrou na presença de Deus, oferecendo a si mesmo, a sua própria vida, para o perdão do pecado das pessoas. Amém, queridos? Ouça bem, você já vai entender. A Bíblia revela que, quando Jesus faz isso, ele abre para nós, conforme lemos na carta agora aos Hebreus, por meio do sangue de Jesus Cristo, foi nos dado, foi aberto um novo e vivo caminho. Portanto, entrai com ousadia diante do trono da graça. Entra com autoridade, com ousadia. O que a Bíblia está dizendo é: Jesus deu a nós a oportunidade que a gente não tinha. Jesus abriu o caminho que antes estava fechado para nós. Jesus deu a liberdade para que eu e você entrasse na presença de Deus, algo que só o sumo sacerdote fazia. Agora todo o povo pode entrar. Você não entendeu? Eu vou repetir. Algo que só o sumo sacerdote fazia, agora todo o povo pode entrar. Diga graças a Deus. Você, meu irmão, você pode entrar na presença de Deus. Você pode buscar a Deus com o seu coração, com a sua vida. Alguns vão dizer: pastor, mas é que o senhor não conhece a minha vida. Eu pequei ontem, eu pequei hoje, talvez de manhã, eu pequei logo antes de vir aqui. Não importa o que você fez, nós temos a oportunidade de entrar na presença de Deus. E mais, Jesus não foi somente o Cordeiro, não foi somente o sumo sacerdote, ele foi também, e na verdade, continua sendo o nosso advogado fiel. Ele está junto ao Pai, intercedendo por nós. A cada pecador que se arrepende, a cada pessoa que tenta buscar a Deus, Jesus, ele intercede por nós. Junto ao Pai, ele pode muito bem mostrar o seu sangue. Pai, eu paguei por ele. O pecado que ele está carregando estava sobre mim naquela cruz. Eu fui oferecido em favor do pecado dele. O pecado que ele está cometendo, que ele tem cometido, e se ele está se arrependendo agora, esse pecado não é mais dele. Eu tomo sobre mim esse pecado, e eu já paguei esse pecado. Tem muitas pessoas que falam assim, há um dito popular: eu estou pagando pelos meus pecados. Não, você não está pagando pelos seus pecados. Jesus já pagou pelos seus pecados. Diga graças a Deus. Se você quiser pagar pelos seus pecados, você tem que ir numa cruz. Eu sei que você não quer, e na verdade nem tão pouco precisa. A Bíblia diz que era uma sequência contínua, era um ritual contínuo. Todo ano o sumo sacerdote tinha que oferecer o sacrifício. Embora o cordeiro fosse perfeito, mas ele não era tão perfeito ao ponto de nunca precisar mais. Mas com Jesus foi diferente. Quando Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício, não houve mais necessidade de outro cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi entregue na cruz por nós. Não há necessidade mais de nenhum outro sacrifício. Por isso a carta aos Hebreus é uma carta de uma maneira muito profética e teológica. Ela traz explicações ao povo judeu, mostrando para eles que não há necessidade mais de buscar por Moisés, não há necessidade mais de colocar a fé em Abraão, não há necessidade mais de colocar a fé em Melquisedeque. A nossa fé é em Jesus, maior do que Moisés, Abraão, Melquisedeque, pelo que Deus deu a ele o nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Quem está entendendo? A Bíblia diz, preste bem atenção, você vai entender a mensagem agora. A Bíblia diz que Abraão recebeu uma direção de Deus. Certa vez Deus falou para Abraão: Abraão, me entrega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, em sacrifício.
o teu único filho, a quem tu amas, em sacrifício. Escuta, a Bíblia diz que Abraão recebe essa palavra de Deus para ele. Embora fosse difícil, Abraão pegou o filho, foi com o menino em direção ao monte. Eles levavam um cutelo, uma arma para executar, para matar o animal. Levavam também a lenha para o holocausto, para atacar fogo depois. E a Bíblia diz que eles caminhavam para o monte. Percebemos que o menino não entendia muito bem o que estava acontecendo. Por quê? Por causa da pergunta que ele fez ao pai. A Bíblia diz que Isaac pergunta: pai Abraão, meu pai, estamos indo para sacrificar, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aquele menino faz uma pergunta: aonde está o cordeiro para o sacrifício? A Bíblia mostra Abraão na carta aos Hebreus capítulo 11 como os heróis da fé. Abraão creu que ainda que de repente se ele matasse o seu filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Abraão creu que ele poderia entregar o seu filho em sacrifício, que Deus daria a ele de volta. A Bíblia diz que Abraão falou para o menino: Deus proverá para si o cordeiro. Repita comigo bem forte: Deus proverá para si o cordeiro. Para uma primeira vez foi ruim. Vamos de novo agora? 1, 2, 3. Deus proverá para si o cordeiro. Abraão deu essa resposta para o filho: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão sabia que não era comum oferecer um filho como sacrifício. Não era ritual normal de Deus oferecer um filho em sacrifício. Deus nunca havia pedido um filho para ninguém. Ninguém matava filhos como sacrifício. Mas para Abraão Deus pediu. Abraão entendeu que Deus queria provar a fé dele. Abraão pegou o menino, foi com o menino para o monte. Chegando lá, a Bíblia mostra que Abraão amarra o menino, coloca ele sobre a madeira em cima da pedra, coloca o menino sobre a madeira amarrado, e ele prepara a arma na mão, levanta o cutelo para desferir o golpe, para executar o menino, derramar o sangue do menino. E quando ele levanta para o alto, preste bem atenção, quando ele levanta para o alto, Deus brada do céu. Deus não fala, Deus brada do céu: Abraão, não mate o seu filho Isaque. Olha o que Deus diz para ele: veja ali no arbusto o cordeiro para o holocausto. Irmãos, Deus preparou o cordeiro. Ele estava amarrado, ele estava enroscado no arbusto. Abraão não teve nem a preocupação de correr atrás não, já estava ali, era só pegar, trazer, amarrar e colocar no altar e sacrificar o animal. O menino Isaque, no momento em que o animal foi oferecido, Isaque já não estava mais em cima do lugar de sacrifício. Isaque estava de pé do lado do pai. Isaque estava vivo. O animal foi oferecido no lugar de Isaque. O cordeiro foi oferecido para que Isaque tivesse vida. O cordeiro derramou sangue para que o filho tivesse vida. Quando Deus vê a imagem de Abraão oferecendo sacrifício, é como que Deus estivesse antecipando o que ele havia de ver anos depois, quando ele mesmo entregou o seu próprio filho Jesus para ser entregue numa cruz. A Bíblia diz que Jesus foi colocado numa cruz. E a cruz, ela não é por si mesma uma representação de salvação. A cruz por si mesma não há poder. O poder está no sangue de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho, conforme lemos aqui, acabamos de ler em Deuteronômio, ou melhor, em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Pelo sangue de Jesus, Deus nos deu a oportunidade de um acesso novo que Ele criou. O céu aberto para nós. O céu aberto para nós, pelo sangue de Jesus. O céu está aberto para nós, pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira
que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus, preste bem atenção, é que eu e você acredite no sacrifício oferecido na cruz, porque quando Jesus é colocado na cruz, Ele derrama o seu sangue por cada um de nós. Ali se cumpre o que Isaías escreve no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados, aleluia! Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós temos um livre acesso ao novo e vivo caminho. Diga graças a Deus. Irmãos, é por isso que Paulo, quando entende essa revelação, quando entende que não haveria mais necessidade de sacrifícios e rituais, quando Paulo entende que Jesus foi o sacrifício perfeito, ele revela uma palavra: eis que estou crucificado com Cristo. Quando ele diz isso, eis que estou crucificado com Cristo. A vida que agora vivo na carne, agora eu vivo ela no Filho de Deus. Cristo vive em mim, ele diz. Estou crucificado com Cristo. O que ele está dizendo era eu que estava lá. Quando Jesus foi crucificado, eram meus pecados que estavam lá. Eram as minhas enfermidades que estavam lá. Eram os meus erros que estavam lá. Por isso agora a minha vida não é mais minha, a minha vida é dele. Porque hoje eu só vivo porque ele morreu por mim. Quando eu e você entende essa revelação, quando eu e você entende o mistério do Evangelho, a loucura da pregação do Evangelho, quando eu e você compreende, aceita e acredita, a Bíblia diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, ó: o céu está aberto a seu favor. Jesus abriu para você. Diga para ele: Jesus abriu para você essa oportunidade especial. Amém, povo de Deus? Foi Jesus que abriu para mim, para você, para cada um de nós, essa oportunidade especial. Por isso que não há mais necessidade, irmã Cristina, de sacrifício. O que é que nós fazemos hoje? Nós trazemos à memória aquilo que Ele fez. A Santa Ceia, Jesus nos ensina. Todas as vezes que forem comer, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ensinando a respeito da Santa Ceia, ele descreve: no dia que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente também, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. O que Paulo está dizendo é: tragam à memória aquilo que ele fez. Ninguém mais precisa morrer para ser salvo. Ninguém mais precisa sofrer para ter os seus pecados perdoados. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele já sofreu no meu e no seu lugar. Ele já pagou pelo meu e pelo seu pecado. Ele já sofreu os nossos erros, nossas falhas, nossas iniquidades. Pastor, o assassino, ele morreu pelo assassino. O pedófilo também. A prostituta também. E assim por diante, tantas e tantas pessoas que erram, os mentirosos, os avarentos. Ele morreu por eles. Os soberbos, os orgulhosos, ele morreu por mim e por você, por cada um de nós. Não importa se o pecado é grande ou se é pequeno, se a pessoa é vista pela sociedade com um olhar marginalizado ou não. Não importa se o que ela fez às escondidas ou ela fez diante de todos. Não importa o que foi feito. O sangue de Jesus, para aquele que se arrepende, para aquele que acredita, nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A carta de João, de 1 João, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, por meio do seu sangue. O sangue de Jesus funciona até hoje.
O sangue de Jesus continua em evidência até hoje. O sangue de Jesus continua com eficácia até hoje. O sangue de Jesus continua com o pleno poder que Ele tem para dar a salvação. Por isso que a obra de Deus continua. A obra de Deus não para. A obra de Deus continua. Enquanto tem pessoas que estão meio devagarzinho, tem outros levantando a mão, entregando a vida a Jesus. O detalhe está: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós vamos trazer à memória o sacrifício de Jesus oferecido por nós. Mas preste bem atenção, nesse ano de 2021, coloca isso como propósito para a tua vida. Escuta, não falte de uma santa ceia. Coloca como propósito para o teu coração: nunca falte de uma santa ceia. Quando você despreza uma ceia do Senhor, é como se você desprezasse o que Jesus fez na cruz. Não precisa de sacrifício. Comei e bebei em memória de mim. Não precisa de morrer mais, diga graças a Deus. Jesus morreu por mim e por você. E será que somos tão maus assim? Será que somos tão desobedientes assim? Não morremos, não sofremos, somos mais do que vencedores por Ele que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Na verdade não somos dignos, porque todos foram destituídos, estão destituídos longe da presença, da glória de Deus. Ninguém é digno, não há um justo sequer. Não há alguém que possa bater no peito e falar: eu entro pelo céu sem precisar de Jesus. Não há. O único e verdadeiro caminho é Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há acesso, não há porta aberta, não há céu aberto se não for pelo sangue de Jesus. Jesus já fez tudo por nós, irmãos. E o que nós precisamos fazer é tão pouco pelo que Ele já fez. Não despreze o sacrifício do Calvário. Não despreze o sangue derramado. Se você continuar lendo o que diz na carta aos Hebreus, do capítulo de número 10, eu parei no versículo 19 e 20, eu só li. Se você ler o que continua lendo, passando para baixo, sabe o que vai dizer lá? Lá vai dizer assim, ó: não despreze o sangue da nova aliança. Não pise os seus pés numa atitude de desprezo pelo sangue derramado, uma vez que Jesus deu a vida por você. Não faça isso. Aqueles que assim o fazem, há somente uma expectativa de uma condenação eterna, de um sofrimento eterno. Eu sei que isso você não quer. Às vezes nós não entendemos o poder de uma santa ceia. Às vezes nós não entendemos o poder desse momento tão especial, e nos tornamos religiosos ao ponto de achar que é simplesmente o pão e um suco qualquer que tomamos. E aí tem gente que de repente... Ei, irmãos, nós estamos trazendo à memória o que Jesus fez por nós na cruz. Nós estamos trazendo à memória um ritual que nunca mais precisa de outro. O dele foi tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que não há necessidade de outro. O dele foi tão perfeito que anulou a outra aliança. O dele foi tão perfeito que foi gerada uma nova aliança. Ah, irmãos, que eu e você possamos trazer à memória o sacrifício de Jesus. Amém, povo de Deus? Que eu e você possamos trazer à memória o sacrifício do Calvário. A cada segundo, melhor dizendo, domingo do mês, estaremos aqui. Essa é a primeira Santa Ceia de 2021. Nós temos mais 11 pela frente. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: não perde isso por nada, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho uma viagem para fazer. Que bom, vá mesmo, irmão. Vá viajar, eu quero que você viaje muito esse ano. Faça pelo menos 5 viagens esse ano, uma internacional. Tomou posse, irmão? Faça. Nem que seja para Rio das Pedras. Nem que seja... Cadê os irmãos do Rio das Pedras? Tem alguém aqui?
Aos irmãos do Rio das Pedras. Nada contra o Rio das Pedras, eu falei porque é bem pertinho, viu? Nem que seja para São Pedro. Brincadeira. Façam viagens, irmãos, em nome de Jesus. Mas, no dia da Santa Ceia, não. Não marque suas viagens no dia da Santa Ceia. Tenha um compromisso com o corpo e o sangue de Jesus. Amém, queridos? Esse compromisso, ele vem primeiro que o seu. Não marque um compromisso em cima daquilo que já está marcado. Não faça uma agenda em cima de uma agenda que já está marcada. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou falando de religiosidade. Não estou falando de você simplesmente estar aqui na igreja. Não é isso. Eu estou falando de trazer a memória. Tomar posse. Jesus se entregou por mim e por você na cruz. Quem pode dar graças a Deus aí? Jesus se entregou por nós na cruz. Eu e você precisamos fazer o quê? Para concluir, a comparação dos benefícios que recebemos, a Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Eu vou explicar o que é mais do que vencedores. Imagine um lutador de boxe. Lutador de boxe, ele vai, ele treina muito. Ele tem que perder peso, ele tem que treinar, ele tem que dar o gás e tal, para chegar no dia da luta e lutar. Ele vai no dia da luta, ele luta, de repente ele ganha. E ele sai de repente com o olho inchado, o nariz quebrado, a boca arrebentada, supercílio cortado. É assim, não é? O estômago doendo, o peito de murro, de pancada que tomou, todo machucado, todo dolorido. E ele ganhou o prêmio. Ele ganhou o cinturão, ele ganhou muito dinheiro. Não é isso? Ele é um vencedor. Quem é o mais do que vencedor? A esposa dele. Ela ganhou tudo que ele ganhou. O cinturão vai estar na casa dela lá. O dinheiro está com ela também para ela curtir. Mas ela não tomou um murro sequer. Uma pancada sequer ela não tomou. Ela não correu, não perdeu peso, não fez não. Ela ganhou tudo. O mesmo que ele ganhou. Sem ter feito nada. Quem está entendendo? É isso que Jesus fez por mim e por você. A gente ganhou tudo que ele ganhou, sem derramar uma gota de sangue. Quem derramou foi ele. Sem receber uma chicotada na costa, quem recebeu foi ele. Sem receber um prego na mão, quem recebeu foi ele. Sem ser humilhado, quem foi humilhado foi ele. O sacrifício foi dele. E nós somos com ele mais do que vencedores. Recebemos os benefícios de filho de Deus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos co-herdeiros da graça eterna. Co-herdeiros com ele. A mesma herança de Jesus é dada sobre nós. Está dando para entender aí, irmão? Feche seus olhos nesse momento.